Pessoal, então hoje nós vamos começar fazendo exercícios do assunto de função quadrática que nós iniciamos na última aula. Então vamos pegar a listinha lá e começar pelo exercício número 1. E esse exercício ele diz assim, ó, dada a função quadrática f de x igual 3x ao quadrado menos 4x mais 1, determine. Então, por que essa é uma função quadrática? Porque se você olhar para a forma dela, né, você percebe que ela é uma função do tipo ax² mais bx mais c. Tá? Então, note que o a aqui é 3, o b menos 4, sempre acompanhado do sinal, e o c mais 1. Tá? Então, esses são os valores de a, b e c, que são nossos parâmetros, nossos coeficientes da função. Então, exercício inicial bem simples. Então, na letra A, ele pede para você calcular o f de 2. O que é o f de 2? No lugar do x, você vai colocar 2. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. 3 vezes 2 ao quadrado. Tá? Nota que eu estou substituindo aqui na nossa função. Menos 4 vezes 2 mais 1. E aí a gente tem que fazer continha, né? Então isso aqui vai ficar igual. Primeiro eu tenho que fazer a potência. Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes 4. Aí eu vou multiplicar os dois aqui, 4 vezes 2, que é 8, mais 1. Isso aqui vai ser igual. 3 vezes 4 resulta em 12. 12 menos 8 mais 1. Então, 12 menos 8 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Portanto, o f de 2 é igual a 5. O que isso aqui é, na verdade? Quando você for montar, ó, o gráfico, por exemplo, da função, isso aqui representa um ponto. Um ponto em que a coordenada x é 2 e que a coordenada y é 5. Então, quando eu falo f de 2 igual a 5, eu estou me referindo a um ponto que tem coordenadas 2 e 5. Beleza? E aí vamos para a letra B. A letra B, ele pede o f de raiz de 2. Mesmo procedimento. No lugar de x, eu vou colocar a raiz de 2. Então, vou ter aqui, ó, 3 vezes a raiz de 2 ao quadrado, menos 4 vezes a raiz de 2, mais 1. Então vamos lá, primeiro a potência, 3, raiz de 2 ao quadrado fica a raiz de 4, raiz de 4 é 2, menos 4 raiz de 2, você não tem o que fazer aqui, fica 4 raiz de 2, mais 1. Então 3 vezes 2 dá 6, menos 4 raiz de 2 mais 1, tá? Eu só posso somar ou subtrair com menos 4 raiz de 2 aquilo que possui raiz de 2. Então o 6 e 1 ele não está acompanhado, não está sendo multiplicado pela raiz de 2. Então isso aqui vai ficar assim, ó, a gente vai somar o 6 com 1, né? Então 6 mais 1 fica 7, menos 4 raiz de 2. Esse aqui vai ser o nosso resultado. Então, o f de raiz de 2 vai ser igual a 7 menos 4 raiz de 2. Beleza? Não posso fazer aqui 7 menos 4 e dizer que dá 3 raiz de 2. Não posso fazer isso porque o 7 aqui ele não está acompanhado da raiz de 2. Então, a mesma coisa assim, ó, quando você escreve 7 menos 4x, você não pode dizer que isso aqui é 3x, porque o 7 não está acompanhado do x. O raiz de 2 aqui, ó, você vai interpretar como se fosse uma variável. Tá? Então, se o 7 aqui não possui a raiz de 2 acompanhada, então eu não posso subtrair o 7 do 4. E esse aqui fica o nosso resultado. Beleza? Muito bem. Letra C.
Na letra C, ele pede para você calcular x de modo que f de x seja igual a 1. Então agora você não vai colocar no lugar do x 1. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que o f de x é igual a 1. Então você vai pegar aqui, ó, a tua função, que é 3x² menos 4x mais 1. E isso aqui você vai igualar a 1. Tá? Veja bem a diferença entre o exercício A e B e o C. Tá? Aqui no A e B você estava substituindo o valor de x por esses valores que estavam ali dentro do parênteses. Né? Então, na letra A você substituiu o x por 2 e na letra B você substituiu o x por raiz de 2. Agora na letra C ele está pedindo assim, ó, ele quer o valor de x de modo que a função resulte em 1. Então você vai pegar a tua função, igualar ela a 1 e achar os valores de x, ou o valor de x, para o qual a função forneça o resultado 1. Tá? Isso aqui nada mais é que uma equação de segundo grau. Então, para resolver uma equação de segundo grau, a gente tem que deixar ela na forma reduzida. Então a gente vai passar tudo para o primeiro membro. Então vai ficar assim, ó, 3x menos 4x mais 1. O mais 1 que está no outro membro vem aqui para o primeiro membro subtraindo. Isso aqui igual a 0. Muito bem, ó. Menos 1 com mais 1 fica 0. Então você vai ter aqui, ó, 3x ao quadrado menos 4x igual a 0. Muito bem, você pode resolver isso aqui por Bhaskara. Só que como ela é uma equação incompleta, tá? Como ela é uma equação incompleta do segundo grau, você não precisa resolver por Bhaskara. Você pode resolver aqui, ó, note que o C aqui, ó, dessa equação é 0, tá? E na última aula, a gente viu como resolver equações do segundo grau quando a equação é incompleta, tá? Então, neste caso aqui, o que a gente faz? A gente fatora essa equação. Então, a gente vai colocar aqui o que tem em comum fora do parênteses, nesse caso é o x. E aí você tem que pensar aqui, ó, x vezes quanto que dá 3x ao quadrado? Então, só pode ser quanto? 3x. Note que se você aplicar a distributiva aqui, ó, x vezes 3x vai dar 3x ao quadrado. Tá? E x vezes quanto que vai dar menos 4x? Menos 4. Isso aqui igual a 0. Então, o que você tem que notar aqui, ó, que se você aplicar a propriedade distributiva, eu vou voltar na equação que eu tinha lá em cima, ó, 3x ao quadrado menos 4x. Aí eu falei assim, ó, pessoal, vocês têm dois números que multiplicados resultam em 0. Então, você tem aqui, ó, esse número e esse número. Então, dois números que multiplicados resultam em 0, só pode acontecer uma situação. Um dos dois tem que ser igual a 0. Então, ou o x, que é o primeiro número, é igual a 0. E aqui a gente tem a nossa primeira raiz, ou o primeiro zero dessa equação. Né? Ou 3x menos 4 é igual a 0. E aí a gente vai isolar o x. Então vai ficar aqui, ó, 3x igual a 4. Então x aqui, que vai ser o nosso x2, vai ser 4 terços. Tá? O que é esse x1 e x2 que vocês acharam? São os valores que você vai substituir aqui, ó, na minha função, no lugar do x, que vai me resultar em 1. Então, eu vou pegar aqui o 0, que ele é mais simples, mas se você fizer com 4 terços, vai dar a mesma coisa. Se você pegar o 0 e fizer o f de 0 aqui, ó, no lugar de x você colocar 0, então aqui, ó, 3 vezes 0 ao quadrado dá 0. Menos 4 vezes 0 dá 0. Mais 1 dá 1. Então, ó, se você fizer o f de x igual a 1, você vai ter o x1 igual a 0 e o x2 igual a 4 terços. O que são esses valores que você encontrou?
são os valores para os quais a função resulta em 1. Então, se na função, no lugar do x eu colocar 0, vai dar 1. Se na função, no lugar do x, eu colocar 4/3, também vai dar 1. Tá? Foi justamente o que a letra C perguntou. X, quais são os valores de x, de modo que f de x é igual a 1. Então, quem são esses valores de x? X igual a 0 e x igual a 4/3. Na letra D, semelhante aqui à letra C, só que agora ele quer f de x igual a menos 1. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos ver o que acontece. Na letra D agora, a gente vai pegar a nossa função que é 3x ao quadrado menos 4x mais 1. E agora a gente vai igualar a menos 1. Certo? Então eu vou ter aqui o seguinte, ó. 3x ao quadrado menos 4x. O 1 vai passar somando, né? Esse menos 1 aqui vai passar somando. Então eu vou ter mais 1 com mais 1, fica 2. Isso aqui igual a 0. Então agora nós temos uma equação do segundo grau que ela é completa. Então não tem saída, a gente tem que fazer por Bhaskara. Então o primeiro passo aqui é definir quem são os coeficientes. Então A aqui igual a 3, B igual a menos 4 e C igual a 2 positivo. Muito bem. Então nós temos aqui a nossa equação. E nós definimos aqui já quem são os coeficientes. E aí a gente vai começar calculando o delta. Então lembrando, né, como é que a gente calcula o delta de uma equação de segundo grau, que é também chamado de discriminante. Delta a gente calcula fazendo b² menos 4ac. Então vamos substituir aqui, ó, b menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 2. Então o delta aqui vai ser igual. Menos 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então eu vou ter um delta aqui, ó, que vai ser igual a menos 8. Só que como o delta é negativo, que conclusão que a gente chegou? Se o delta é negativo, não existe raiz real. Tá? Então nesse caso aqui, ó, não existe raiz real. Isso quer dizer que não existe valor real que eu insira nessa função de tal forma que o resultado seja menos 1. Não existe. Eu não consigo achar um valor real que eu insira nessa função de tal forma que o resultado seja o menos 1. Tá? Então, x de modo que f de x é igual a menos 1. Quem são esses valores de x? Não existe esse x real. Tá? O exercício número 2, ele pede assim, ó, determine m de modo que a parábola f de x igual 4m menos 2x ao quadrado menos x tenha a concavidade voltada para baixo. Bom, o que a gente sabe? Que para que a concavidade esteja voltada para baixo, ou seja, esteja assim, a nossa parábola, o que tem que acontecer? O a, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, tem que ser o quê? Menor do que 0. Esta é a condição para que a concavidade seja voltada para baixo. Beleza? Muito bem. Então a gente vai olhar aqui, ó, quem que é o termo que está multiplicando x ao quadrado. O termo que está multiplicando x ao quadrado é esse aqui, ó, 4m menos 2. Então a gente vai ter que impor que o a seja menor do que 0. Mas quem que é o nosso a, ou seja, o coeficiente, o parâmetro que está multiplicando x ao quadrado? É o 4m menos 2. Então 4m menos 2 tem que ser menor do que 0. Aqui a gente tem uma inequação, tá?
que basicamente uma inequação de primeiro grau ela vai ser resolvida isolando a variável que a gente quer. Tá? Então você vai ter aqui o seguinte, ó, 4m menor, o 2 passa para outro membro trocando a operação, né? Fica mais 2. E o 4 aqui vai passar dividido. Então, m é menor que 2 quartos, que dá para você simplificar. Então, m tem que ser menor do que meio. Tá. O que é isso aqui que você achou? Ele está dizendo assim, ó, determine m de modo que a parábola tenha concavidade voltada para baixo. Então ele está dizendo, o que você achou aqui foi o seguinte, que se você pegar um m que seja menor que meio, a concavidade vai ser voltada para baixo. Então vamos pegar um m que seja menor do que meio. Bom, meio é 0,5. Vamos pegar um m igual a 0, é menor do que meio. Então se no lugar aqui do m eu colocar 0, eu vou ter o seguinte, ó, 4 vezes 0 menos 2, isso aqui resulta em menos 2. Então, se eu pegar um m igual a 0, o elemento que vai estar multiplicando x ao quadrado vai ser menos 2. Portanto, se o a é negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. Agora note, imagine que você pegue o m exatamente igual a meio. Note que a resposta que a gente achou é que o m tem que ser menor do que meio. Ou seja, não pode ser nem maior e nem igual. Mas vamos supor que a gente pegue um m exatamente igual a meio. Então, no lugar do m aqui, eu vou colocar meio. Olha só o que vai ficar. 4 vezes meio menos 2. 4 vezes meio, né? Você vai simplificar aqui, ó. 4 por 2 vai dar 2. E daí vai ficar 2 menos 2 dá 0. Só que se o a for 0, não é uma função de segundo grau. Então eu não posso atribuir um m igual a 0. Tá? Agora vamos supor que a gente pegue um m maior do que meio. Maior do que 0,5. Vou pegar um m igual a 1, por exemplo. Então vou ficar aqui ó, com 4 vezes 1 menos 2. Então 4 menos 2 dá 2. Só que como o a aqui é positivo, a concavidade não vai ser voltada para baixo, vai ser voltada para cima. Certo? Então, a única situação em que a concavidade vai ser voltada para baixo é quando os valores de m que você inserir aqui forem menores do que meio. Caso contrário, ou não vai ser uma função de segundo grau, ou vai ter a concavidade voltada para cima, que foi os exemplos aqui que nós vimos, né? Aqui nós pegamos um m igual a 0, aqui a gente pegou um m igual a meio, e segundo a nossa condição a gente não poderia, e aqui a gente pegou um m maior do que meio, no caso pegamos m igual a 1, né? Que também não dá certo, não vamos ter a concavidade voltada para baixo, porque não está dentro da condição que a gente chegou. Tá? Agora, qualquer valor que eu pegue menor do que meio, né, vai me resultar que eu tenha a concavidade voltada para baixo. Né? No primeiro caso, o m é igual a 0, que é menor do que meio, e resulta em menos 2, e nesse caso a concavidade vai ser voltada para baixo. Tá? Beleza? Cuidados que você tem que ter ao resolver uma inequação de primeiro grau. Note que se você tem aqui, ó, vocês vão concordar comigo, por exemplo, tá? Vocês vão concordar comigo que 3 é menor que 4. Certo? 3 é menor do que 4. Agora, se eu pego essa inequação aqui, ó, e multiplico ela por menos 1, então aqui vai ficar menos 3 e aqui vai ficar menos 4. Só que quem que é menor agora? Com certeza o menos 4 é menor do que o menos 3. Tá? Então, por que eu estou mostrando isso? Porque, talvez para ficar mais claro aqui, talvez com esses números aqui,
não fique tão claro, mas se a gente pegar assim, ó, pegar o menos 1, com certeza é menor que o 2, tá? Vou pegar aqui toda essa inequação, né, e multiplicar por menos 1. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar menos 2, tá? E aí, o que acontece? O menos 2 agora é menor do que 1. Por que eu estou falando isso, né? Porque se por um acaso você tiver a seguinte situação, como neste caso aqui, ó, ele pede o seguinte: admita ou determine o valor de k para que a função admita um valor máximo. Para que a função admita um valor máximo, a concavidade tem que estar voltada para baixo, porque aqui, ó, você vai ter um valor de máximo. Se ele pedisse um valor de mínimo, a concavidade teria que ser voltada para cima, que daí que você teria um valor menor. Como ele quer um valor máximo, a concavidade tem que ser voltada para baixo, aí você vai ter um valor de máximo. É mais ou menos assim, tá? Só para ficar didaticamente mais claro. Imagine que você está subindo aqui essa montanhazinha. Se a gente está falando de uma montanha, então a gente vai ter aqui um valor máximo. Aqui, ó, se você tiver um buraco, quando você chegar aqui embaixo, você vai ter um valor mínimo. A gente está se referindo à profundidade. Então, concavidade voltada para cima, ponto de mínimo. Concavidade voltada para baixo, ponto de máximo. Então, quando ele fala em valor máximo, na verdade ele está dizendo que a concavidade tem que ser voltada para baixo. Então, trata de uma situação igual ao exercício número 2. O A tem que ser também menor do que zero. Tá? Só que quem que é o nosso A? O A é o termo que está multiplicando o x ao quadrado. É esse termo aqui, ó, 2 menos k. Então, o 2 menos k, que é o valor do nosso A, tem que ser menor do que zero. Então, olha aqui o que vai acontecer. O 2 que está somando vai passar para o outro menos subtraindo. Então, eu vou ter aqui, ó, menos k menor do que menos 2. Muito bem, mas eu quero o valor de k, não o valor de menos k. Então, eu vou pegar toda a minha inequação aqui, ó, e multiplicar ela por menos 1, para que eu tenha o valor de k positivo. Só que pelo que a gente viu aqui, ó, quando a gente multiplica uma inequação por menos 1, a gente tem que inverter o sinal de desigualdade. Então, aqui vai ficar k maior do que 2. E essa aqui vai ser a nossa resposta. Então, para que a função admita valores de máximo, ou seja, tenha a concavidade voltada para baixo, isso só vai acontecer se eu pegar valores de k que sejam maiores do que 2. E aqui fica muito claro. Vamos pegar aqui um k que seja menor do que 2, por exemplo, para a gente ver que não vai dar certo. Vamos pegar um k igual a 1, por exemplo. Tá? Se eu pegar um k igual a 1, eu vou ter o seguinte, ó, 2 menos 1, tá? Que é a minha expressão que está aqui, ó, do valor de a, no lugar do k eu estou substituindo por 1. E isso aqui vai ser igual a 1. Então o termo que vai estar multiplicando x ao quadrado vai ser um termo positivo. Ou seja, a concavidade vai ser voltada para cima. Não funciona para a gente. Se eu pegar o k exatamente igual a 2, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter 2 menos 2, que é igual a 0. E eu não posso ter o coeficiente a igual a 0, porque senão não tenho uma função de segundo grau. Agora, se eu pegar k maiores do que 2, por exemplo, vou pegar um k igual a 3. Eu vou pegar um k maior que 2 aqui, vou pegar um k igual a 3, eu vou ter 2 menos 3. Isso aqui vai me resultar em menos 1. Olha lá, menos 1, A negativo, valor de máximo, concavidade voltada para baixo. O exercício 4 aqui também semelhante, só que agora ele quer que admita um valor de mínimo.
para admitir o valor de mínimo, a concavidade da parábola tem que ser voltada para cima, tá? E isso significa que o nosso A tem que ser o quê? Maior do que zero, tem que ser positivo. Quem que é o nosso A? É o termo que está multiplicando x ao quadrado. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, 4m mais 1 tem que ser maior do que zero. Então, vamos isolar o m. Ó. 4m maior do que menos 1. Então, o m tem que ser maior do que menos 1/4. Aqui precisa multiplicar por menos 1? Não, porque eu já estou aqui com o valor de mais m. Eu só vou multiplicar por menos 1 quando eu tiver a situação aqui que tiver um coeficiente negativo multiplicando m. Menos 2, menos 5, menos 1. Que não é o caso, a gente já isolou o m. Então, eu não preciso aqui multiplicar por menos 1. Então, o m aqui, para que admita um valor mínimo a minha função, ele tem que ser maior que menos 1/4. O exercício 5, ele é um exercício mais contextualizado, que vai exigir um pouco da nossa interpretação, tá? Então, olha só o que ele fala. Ele diz assim, ó, certo reservatório contendo 72 metros cúbicos de água. Então, o que é 72 metros cúbicos? Isso aqui é o volume, tá? Volume é dado em metros cúbicos. Tá? Isso aqui é o volume. Deve ser drenado para limpeza. Então, pense assim, ó, se ele está com 72 metros cúbicos de água e ele precisa ser drenado para limpeza, então você tem que retirar toda a água que tem dentro dele. Então, para ele ser drenado, significa que o volume que está dentro lá do reservatório tem que ser igual a zero. Perfeito? Então, ele diz assim, ó, decorrida T horas após o início da drenagem, o volume de água que saiu do reservatório em metros cúbicos é dado pela função V de T igual a 24T menos 2T. O que significa essa função? Essa função vai dar o volume que saiu do reservatório em função do tempo. Aí ele diz assim, ó, que o tempo é em horas. Então, o que seria, por exemplo, o V de 1? Só um exemplo, tá? O que seria o V de 1? Então, vamos colocar aqui, ó, 24 vezes 1 menos 2 vezes 1 ao quadrado, tá? Então, o V de 1 aqui seria igual a 24 menos 2, que é igual a 22. O que significa isso? Que após 1 hora, saiu do reservatório 22 metros cúbicos desse reservatório. É isso que essa função faz. Ela dá o volume de água que saiu do reservatório em função do tempo. Então, o V de 1 é o quanto que saiu de volume desse reservatório depois de 1 hora. O que é o V de 2, se a gente calcular? É o quanto saiu de água desse reservatório depois de 2 horas. Só que a gente quer que o reservatório fique vazio, certo? E para que o reservatório fique vazio, o volume tem que ser zero, ou seja, quanto de volume que tem que sair desse reservatório, porque note que a nossa função ela dá o volume de água que saiu do reservatório, não o volume de água que está no reservatório, mas o quanto que saiu. Então, para que esse reservatório tenha o volume zero, tem que sair quanto desse reservatório? O volume aqui, ó, que tem que sair desse reservatório tem que ser o volume total dele, que é 72 metros cúbicos. Então, sabendo que a drenagem teve início às 10 horas, o reservatório está completamente vazio às. Para que ele esteja vazio, repito, precisa sair do reservatório 72 metros cúbicos. Então, se a nossa função é V de t igual a 24t menos 2t²,
para que esse reservatório fique vazio, precisa sair desse reservatório o volume de 72 metros cúbicos. Então a gente vai pegar no lugar do volume, que é o V de T, representado por V de T, a gente vai colocar 72. Normalmente me perguntam o seguinte: professor, por que não é zero? Por que você está colocando 72 em vez de zero? O volume não tem que ser zero do reservatório? Tem, só que a função ela representa o volume que saiu do reservatório. E para que o reservatório fique vazio, tem que sair todo o volume dele, que é 72 metros cúbicos. Então, por isso que eu estou igualando o V de T a 72 e não a zero. Então, 72 vai ser igual a 24T menos 2T ao quadrado. Então, nota que isso aqui vai ser uma equação de segundo grau, que a gente vai ter que isolar o T. Então, vou passar tudo para o primeiro membro. Então, o 2T, que é negativo, vai passar para o primeiro membro positivo. Então, vai ficar 2T ao quadrado. O 24, que é positivo, vem para o primeiro membro negativo. E o 72, que não muda de membro, continua sendo positivo. Tá aí, ó. Então, para a gente achar o valor do tempo, basta a gente resolver essa equação do segundo grau, que, neste caso, como todos os parâmetros são múltiplos de 2, eu posso dividir toda essa equação por 2 para que eu fique com parâmetros menores. Então, se eu dividir toda essa equação por 2, eu vou ter o seguinte, ó. O 2 divididos por 2 dá 1, então só vai sobrar t ao quadrado. O menos 24 divididos por 2 fica 12, então 12t. E o 32 divididos por 2 dá 36. Isso aqui igual a 0. Beleza? Então, vamos resolver essa equaçãozinha. Para resolver ela, a gente precisa determinar quem são os coeficientes. Então, o A aqui é 1, o B menos 12 e o C 36. Beleza? Então, vamos aqui, vamos começar calculando o delta. Então, delta vai ser igual a B quadrado. Então, vai ficar assim, ó, menos 12 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 36. Então, o delta aqui vai ser igual a 12 menos 12 ao quadrado dá 144. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 36 também dá 144. Isso significa que o nosso delta é igual a 0. Portanto, se o delta é igual a 0, eu vou ter duas raízes reais iguais. Então, vamos calcular aqui o valor de t, né? A gente está acostumado com o valor de x, mas o valor de t aqui vai ser quem? Menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, menos o b, então menos o 12, tá? Então, o menos que aparece aqui fora do parênteses é da fórmula, e o menos dentro do parênteses é do próprio b, mais ou menos a raiz do delta, nesse caso o delta é 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, menos com menos dá mais, então a gente vai ter 12 mais ou menos 0 divididos por 2. Então, note que se você somar o 12 com 0 ou subtrair com 0, vai continuar sendo 12. Então, o nosso T1 vai ser igual ao T2, né? Porque eu vou ter duas raízes reais iguais. E isso vai ser igual a 12 divididos por 2, que é 6. Então, 6 horas. Então, para eu retirar dentro do reservatório 72 metros cúbicos de água, eu preciso de 6 horas. Como ele fala que teve início às 10 horas, quando que ele vai estar completamente vazio? Às 10 horas que você iniciou, mais as 6 que ele vai levar para esvaziar. Então, isso dá 16 horas. Tá aqui, ó. Letra B.
Então, note que é um exercício que exige a interpretação de vocês. Tá? É um exercício de função de segundo grau, mas que exige a interpretação. Olha só, o exercício número 6 ele fala de queda livre. Tá? Então, ele fala assim, ó, queda livre dos corpos, desconsiderando a resistência do ar, é determinada pela lei S de t igual a 4,9t ao quadrado. Tá? Então, a queda livre, ela trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque quando você solta um corpo, ele vai sofrer a ação da gravidade, né? Vai sofrer a ação da força gravitacional. E a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é essa queda livre? Então, ó, imagine que você tem a seguinte situação. Você está lá num predinho, e aí você solta determinado objeto de cima desse predinho. Tá? Então, você pegou aqui e soltou um objeto lá de cima. Muito bem. Esse objeto ele vai sofrer ação gravitacional. Tá? E a aceleração da gravidade, que a gente sabe lá que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se a gente olhar para a nossa fórmula aqui, ó, da física, que é a seguinte, ó, S igual a S0 mais V0 T mais AT quadrado sobre 2. Então vamos pensar. Qual que é o espaço inicial que ele percorreu antes de ser solto esse objeto? É 0. Concorda comigo? Porque se você não soltou o objeto ainda, o espaço percorrido é 0. Qual que é a velocidade inicial antes de você soltar o corpo? Também é 0. Então o que vai te sobrar aqui? Ó? AT quadrado sobre 2. Então você vai ter o seguinte, ó, S igual. Qual que é a aceleração da gravidade? 9,8t ao quadrado sobre 2. E isso aqui vai ser igual a 4,9t ao quadrado. Então, essa função que ele dá não é uma função que ele tirou do além. Tá? Essa função S de t igual a 4,9t ao quadrado vem disso aqui, ó, da função espaço-tempo de um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, esse 4,9 se deve ao fato de você pegar aqui a aceleração que a gente está considerando, que é a aceleração da gravidade, e dividindo ela por 2 segundo a relação que a gente tem. Então, por isso que fica 4,9. Beleza? Então, ele fala isso, ó, que a lei é dada por S de t igual a 4,9t quadrado, em que S é o espaço percorrido e t é o tempo em segundos. Calcule o tempo necessário para um corpo se chocar com o solo, caso seja solto em queda livre a uma altura de 78,4 metros. Bom, se eu quero saber o tempo que ele leva para ser solto em queda livre e ele está a uma altura de 78,4 metros, primeiro eu quero saber o tempo. Então, eu não vou substituir nada no lugar do tzinho aqui, ó. Nesse tzinho aqui, eu não vou substituir nada, porque eu quero achar o valor dele. Mas eu quero achar o valor dele depois que ele percorre 78,4 metros. O que é esse 78,4 metros? É o nosso S de t. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. S de t igual 4,9t ao quadrado, que é a função que ele está dando. E onde que a gente vai colocar o 78,4? O 78,4 a gente vai colocar no lugar do S de t. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó, 4,9t ao quadrado. Isso aqui é uma equação de segundo grau, mas é uma equação de segundo grau em que o b é igual a 0.
E aí eu falei que neste caso você pode resolver por Bhaskara, mas não precisa. E quando você tem uma equação como essa, basta você isolar o x, ou a variável que você está considerando, que nesse caso é t. Então, para isolar o t, a gente vai passar o 4,9 dividindo. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 78,4 divididos por 4,9, isso aqui é igual a t ao quadrado. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 78,4 divididos por 4,9, isso resulta em 16. Então, t quadrado é igual a 16. Lembre que a operação inversa de elevar ao quadrado é extrair a raiz, mas quem sempre vai estar acompanhando a raiz vai ser o sinal de mais ou menos. Não sei se vocês lembram isso que eu falei na última aula, mas há dois valores que se inserem no lugar de t que resultam em 16. Pode ser o mais 4 elevado ao quadrado, que dá 16, e o menos 4 elevado ao quadrado, que também dá 16. Por isso que aparece esse sinalzinho de mais ou menos. Então você vai ter aqui como resultado mais ou menos 4. Como a gente está falando de tempo, então o nosso tempo vai ser sempre um valor positivo. Então, tempo que ele vai levar para se chocar, eu ia falar se chocar ao solo, depois de uma altura de 78,4 metros, vai ser 4 segundos. Beleza, meu povo?